Estamos com Eduardo Negrão, sócio responsável pela prática sul, né, das operações da RCM Brasil. Eduardo, seja muito bem-vindo ao IGP. Obrigado por aceitar o nosso convite de fazer esse bate-papo. Eu que agradeço, Diogo. Uma puta oportunidade, né, da gente colocar o papo em dia, como se diz, né, ainda mais num momento como esse, pandêmico, e compartilhar, acima de qualquer coisa. Né? Compartilhar, eu acho que é a essência de todo o sucesso. Acho que começa por aí. Né? Começa por aí. Vocês do IGP estão fazendo um trabalho aí magnífico no compartilhamento dessas experiências. Isso que é o que deve contar os pontos aí do sucesso de vocês. Obrigado. Legal. Sucesso nosso, acho que você faz parte aí desse desejo também nosso, né, de construção, de compartilhamento. E Edu, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo, quem é o Eduardo Negrão? Tá bom. Eu comecei minha carreira muito cedo, assim, sabe, Diego? Então, por uma briga com meu pai, é uma coisa muito engraçada, né? A gente piá, né? Jogando bola na rua, menino de 12, 13 anos, já tinha, claro, as minhas atividades dentro de casa. Mas aprontei, devo ter aprontado alguma coisa que eu nem lembro direito o que, né? E que o pessoal ia fazer um passeio, né? Os amigos, né? Iam fazer um passeio, iam para uma cachoeira, alguma coisa assim no final de semana, e eu precisava de dinheiro para aquilo. Precisava de lá uns trocados para fazer um lanche lá, o transporte, alguma coisa, e fui pedir dinheiro para meu pai, ele não me deu. Ele falou, não, você aprontou aquilo, né? Então você não vai. Né? Você vai se virar e você não vai. Puta, e aquilo me machucou muito, né? O fato de não ter brigado com meu pai, né? E não poder ir nesse passeio. E eu tinha pessoas que eu conhecia na época, um pouco mais velhos que eu, que trabalhavam já. E não sei se é a impressão que você tinha ou não, mas na época a gente meio que tinha um divisor de águas, né? Da piazada que jogava bola. Aquele pessoal que trabalhava, que não podia jogar bola, mas trabalhava, né? Uns por necessidade, outros por gostar mesmo. E aquela pesada que não trabalhava, né? Que só estudava e assim por diante. E eu percebi aqueles amigos indo trabalhar muito cedo, né? Já tendo o seu dinheiro, já comprando as suas coisas, e eu fiz o link, isso com 12 anos de idade. Né? Eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E foi aí que eu fui no McDonald's, né? Fui lá, bati na porta do McDonald's, e, puta, foi muito engraçado, porque eu conheço a pessoa até hoje que me atendeu lá, né? Uma puta amiga, uma puta colega de trabalho, e ela falou, né, o que você quer aqui? Né? Eu com 12 anos, né? Minha filha está com 17. Né? Eu já acho ela uma criança dentro de tudo. Eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro. Ela, tá, mas quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. Então, você faz o seguinte, eu vou te dar trabalho, mas você precisa ter carteira de trabalho e precisa ter 14 anos, pelo menos. Naquela época não tinha aquela questão do estágio, né? Do menor aprendiz, não era muito estruturado, né, essa legislação. Beleza. Cara, aquilo foi uma contagem regressiva na minha cabeça para que quando eu fizesse 14 eu voltasse lá. Porque até quando eu fui falar com ela, ela fez um tourzinho comigo na loja, me explicou como é que funcionava. Puta, eu me encantei, né? Que legal. Vou comer McDonald's todo dia, inclusive. Isso aqui vou unir o útil ao agradável, né? E, cara, com 14 anos, quando eu fiz aniversário de 14, eu fui lá e ela me empregou. Foi o meu primeiro trabalho no McDonald's. E, cara, acredite se quiser, assim, não é é um troço que eu levo com muito orgulho dentro de mim, assim, porque me ensinou muita coisa. Me ensinou o coleguismo, me ensinou o trabalho de equipe, me ensinou, sabe, a gente ter uma disciplina, uma rotina, bater cartão, que é uma coisa que hoje em dia é um valor muito difícil de se passar para as pessoas. E que quando eu saí de lá, que foi um partir de coração, tanto da minha parte como da parte deles, que daí eu já fui trabalhar
com contabilidade, eu já fazia técnica em contabilidade na Universidade Federal. Falei, puxa, eu preciso procurar alguma coisa na minha área agora, com 16 anos, né? E, puxa, mas foi assim uma tristeza sair de lá. Eu ia lá mais para ver os amigos, né, do que para, puxa, eu preciso trabalhar. Não era um fardo para mim. Pelo contrário, era um negócio gostoso, leve, acredite se quiser. Então, fritar as batatinhas e os hambúrguer do McDonald's me ensinou muita coisa. Muita coisa que eu sou hoje, eu aprendi naquela época de formação de caráter profissional. É isso que foi legal. E de lá para cá, eu acabei me dedicando na área contábil. Passei por algumas empresas, né? Você bem sabe, eu passei pela maior parte do meu tempo, né? Eu passei na PwC, né? Passei um pouquinho mais de 10 anos lá. Na RSM eu já estou há 10 anos, fiz um aniversário agora em março de 2021 de 10 anos. Então, somando as experiências em escritório de contabilidade, né, nas firmas de auditoria, eu já estou com um pouquinho mais de 22 anos, né? E é uma coisa assim que é apaixonante, né? Eu falo para os meus alunos, né, de contábeis, seja da graduação ou da pós, né? A contabilidade você não trabalha só com número, né? Se engana muito aquele cara que acha que trabalha só com número, né? Trabalha muito também com pessoas, muito com legislação, né? Mas e esse combinado de relacionamentos, né, é o que acaba tornando, né, essa nossa área, a área financeira, né, área contábil, área de impostos, fascinante, na minha opinião, né, esse combinado de coisas. E por isso que a gente tem que ter também esses talentos diferentes, né? Não só suas credenciais com graduação, especialização, mas esse desenvolver com pessoas também. A gente saber lidar com pessoas. Isso é fundamental para o sucesso, para o desenvolvimento das carreiras. Que legal, Edu, que essa jornada, né, rápida que tu passou aqui. E dentro desse ponto, até para a gente conectar com algumas pessoas, né, porque muitas pessoas hoje, talvez estão nos ouvindo, elas estão lá no McDonald's, trabalhando lá no McDonald's e talvez pensando, cara, como é que isso, o que esse áudio tem a ver comigo, né? Tá falando de um sócio, líder de uma grande multinacional, uma das maiores empresas do mundo, né, na parte de auditoria e consultoria. Essa jornada, teve algum momento durante essa jornada que o Eduardo falou, cara, eu vou chegar lá ou eu não vou chegar lá? Como é que foi isso? Naquele início, eu só queria um dinheiro, Diego. Essa que é a verdade. Com 14 anos, a gente não pensa muito no futuro. A gente pensa o que a gente quer ser, mas a gente não pensa muito na jornada. Essa que é a verdade. A gente está no meio dela, né, ou no início dela. Mas uma coisa sempre me incomodava, sempre me incomodava. E esse incômodo ele me acompanha até hoje, na verdade. É aquele incômodo de você nunca estar satisfeito com o que você está fazendo. Mas não uma insatisfação ingrata, né? Pelo contrário, né? Você estar sempre demonstrando a gratidão. Mas é um incômodo de nunca estar parado, sempre estar fazendo alguma coisa, sempre estar fazendo alguma coisa. Então, como a nossa área, né? A nossa área de finanças, né? Essa área corporativa, vamos dizer assim, né? De sustento corporativo, ela demanda muito estudo, na minha opinião. Né? Acho que a pessoa nunca pode estar parada nos estudos, seja um bom livro que você está lendo de cabeceira, ou seja, de repente, uma especialização. Né? Então, isso fez com que eu assim, nunca parasse de estudar. Hoje, eu tenho uma formação superior em administração de empresas, ciências contábeis, estou fechando agora o curso de Direito, estou no 9º período do curso de Direito, tenho 9 especializações, né, na área financeira de contabilidade, sendo uma delas um mestrado nos Estados Unidos. E essa bagagem, essa mochilinha que eu venho carregando, puxa, eu tô com 40 anos de idade hoje, né, fiz 40 anos agora. Eu não me sinto por satisfeito ainda. Pelo contrário, ainda quero. Eu tô incomodado. Puxa, eu terminando contábeis, curso de direito, o que eu vou fazer? Né? Porque aquele tripé correlato que a gente está acostumado, né, de administração, contábeis e direito, beleza, eu vou estar cumprido, e agora eu vou fazer o quê? Estou pensando em fazer alguma coisa relacionada a pessoas, ou sei lá, o TI, não sei.
O que eu sei é que esse incômodo está me levando, está me dando um drive de continuar a não ficar parado, a incomodado. E legal esse tema, porque, Eduardo, tá falando sobre estudo continuado, né? E eu tenho essa frente também, eu acho que essa inquietude de a gente precisa estar se desenvolvendo. Por quê? Porque não é uma faculdade, não é uma especialização que vai te transformar num profissional capacitado para o todo, né? E para aquilo onde você deseja chegar. E dentro desse processo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Hoje como tu comentou, né? Tu está dando aula, graduação, pós-graduação, na visão de professor, mas também na visão de aluno. O que que o Eduardo vê em relação a esse processo educacional hoje do Brasil? É uma pergunta muito boa mesmo, porque assim, eu vim de uma estrutura familiar, né? Meu pai, principalmente, foi um cara que trabalhou 35 anos em uma empresa. E eu tenho um pouquinho desse DNA dentro de mim, sabe? De você permanecer, né? De você... os meus tios, a mesma coisa. Familiares muito próximos também. Né? A gente tinha aquilo na cabeça de tentar buscar uma boa empresa, entrar lá e ficar lá, se aposentar por lá, né? Então, esse DNA de permanência, eu tenho um pouco dele dentro de mim. Não é o que pega hoje, né? Hoje as profissões estão muito relacionadas mais a projetos do que a períodos. E o que eu percebo hoje nas pessoas, nos alunos principalmente? Eles querem o conteúdo de você com rapidez. Eles não querem maturar. Eles querem pegar aquilo que você conquistou em 10 anos e aproveitar em 2 meses. Né? Então, eles não querem passar por aquilo. Então, quando você pega, de repente, um aluno que está numa pós, ele está usando aquilo num lapso temporal na vida dele e quer absorver com a maior rapidez possível, sem passar pelas dores, sem passar pelas dificuldades e sem fazer com que as pessoas que passam por ele, né, pela grade que passa por ele, pela experiência profissional que vai passar por ele, façam com que ele seja moldado dessa forma. Então, eu acho que a grande dificuldade está aí, entre você tentar encontrar a ansiedade desse aluno, fazer com que isso se satisfaça dentro do coração dele, dentro do eu dele, da percepção dele, com essa maturação profissional que ele precisa alcançar. E que leva tempo, a gente sabe que leva tempo. Dependendo, a gente sabe esses programas de trainees, eu lembro que até nas escolhas das profissões, eu lembro que a gente via Ambev, via Banco Itaú, via alguma das principais companhias brasileiras. Os programas de trainees, eles eram programas de 2 anos, 3 anos, né, para o cara passar pelas principais áreas, né, pegava lá na antiga Kraft Foods, hoje Mondelez, né, que demorava 3, 4 anos, às vezes, para o cara fazer o programa completo de trainees. Hoje não, hoje é um programa de 6 meses, 8 meses, 1 ano, um programa de trainee. O tempo encurtou e a complexidade do negócio aumentou, né? Com a digitalização, né? Com a multilocalização das empresas. Hoje elas não estão locais, elas enxergam o mundo hoje em dia. Então, eu acho que é isso, sabe? A expectativa do cara temporal, eu acho que é o que pega mais, sabe, Diogo? E como é que tu vê esse impacto, né, no dia a dia? Porque, assim, eu sinto essa ansiedade também nos nossos times, né? Pessoas mais novas, né? Que acabam entrando, como tu falou, querendo absorver, tendo passo a passo, né? E a gente às vezes consegue até ter um passo a passo. Isso faz com que elas cresçam muito mais rápido. Mas, por outro lado, talvez elas não conseguem sedimentar esse aprendizado. Como é que fica isso, por exemplo? Como é que isso gera? Como é que tu entende, talvez, isso, dentro do processo de crescimento dessa carreira? Eu acho que esse autocontrole que eles têm que ter é fundamental. Essa inteligência emocional que eles têm que ter é fundamental. Então, essa busca pelo conhecimento, e não pelo conhecimento raso, sabe? Aquele conhecimento superficial. Não, eu sei do que você está falando. Não, não é eu saber do que você está falando, eu preciso conhecer. Eu preciso ler alguns grandes autores sobre esse tema, eu preciso estudar a fundo isso que você está falando para eu conhecer esse assunto. Eu acho que o desenvolver desse autocontrole, dessa paciência, vamos dizer assim,
claro, dessa busca pelo conhecimento real é o que esse pessoal precisa desenvolver. Porque gente que abre o celular e faz uma busca rápida sobre o assunto para, puxa, o que é isso? Né? Em um parágrafo eu sei o que é, isso é impossível. A gente sabe que é impossível. A coisa é muito diferente disso. Né? E pelo outro lado, né, pelo lado do empresário, o que o cara está olhando? Ele é um recurso, ele não deixa de ser um recurso. Então, ele está comprando o horário daquele funcionário naquele momento. Ele quer um resultado, ele quer um labor, né? Ele quer uma função. Ele contratou o cara não para o cara só aprender, ele também quer que o cara execute tarefas. E, às vezes, o colaborador não enxerga muito bem isso. Ele quer só absorver, absorver, absorver. Uma absorção de conhecimento que, às vezes, não é suficiente, ela é rasa, como eu disse aqui. E às vezes o tempo vai passando, né? Ele vai atrás dessa busca rápida, né? Dessa busca rápida, e às vezes ele não encontra muita coisa, ele se insatisfaz com as coisas. Ele não idealiza, ele não faz aquele casamento do que realmente ele quer com o profissional, por aquilo que de repente ele possa ser no futuro. Ô, Eduardo, nessa linha, assim, tentando trazer para a tua jornada, né, da tua experiência, para a gente poder compartilhar um pouco desse teu trajeto, né? O que que você acredita que talvez que aconteceu durante a tua vida que te permitiu chegar onde você está hoje? Aquele garotinho que trabalhava lá no McDonald's para esse super executivo hoje. Eu acho que assim o encaminhamento, claro, encaminhamento por instituições boas, né? Então, eu de alguma forma sempre busquei conselhos, assim, sabe, Diogo? Acima de qualquer coisa. Eu sou muito de escutar, sou muito de escutar. Então, assim, seja com, né, as pessoas da nossa família que a gente tem como referência. A gente sempre tem alguém conhecido com uma referência ruim, né? Aquele cara que não gosta de trabalhar muito, que não tem muita formação, que também não se preocupa com isso. Aquilo não é um deal para o cara. Né? O cara está feliz daquele jeito. Estou dizendo que é uma coisa errada, um caminho errado. Que sabe que você vê que a pessoa não tem todo aquele sucesso. E você também tem o bom exemplo do pai do teu amigo, que, puxa, é um grande advogado, é um grande executivo, aí você vai tentar buscar um pouquinho, né? Você vê que o cara ralou para estar ali, né? Não, ninguém está ocupando aquela posição sem ralar, sem dar o duro, sem dar o sangue, sem dar anos de trabalho, né? Sem dar as rugas, né? A perda de cabelo, a barriguinha, ninguém está ali por um acaso, né? O cara, se ele está numa posição boa, numa posição assim chamada de conceituada, né? Boa de remuneração, né? Boa de aprendizado, uma boa companhia que vai corresponder àquilo que o cara vai trazer para dentro da instituição. Eu sempre busquei esses conselhos, busquei estar perto dessas pessoas, independentemente de salário, assim, sabe? Uma coisa legal para te falar, e que eu comento no escritório e comento com meus alunos também, eu nunca fiquei um dia desempregado, desde esses meus 14 anos aí de McDonald's até os 40 que eu fiz agora. Eu nunca fiquei um dia sequer desempregado. E nessa trajetória, nessa escadaria que eu subi, eu sempre saí de um lugar por minha opção, né? Nunca fui demitido, no caso, eu sempre pedi demissão. E o mais engraçado, eu nunca saí de um lugar para entrar no outro para ganhar mais. Sempre foi para ganhar menos do que eu ganhava na empresa anterior. Eu tenho poucos registros, tenho acho que 6 registros em carteira. Mas desses 6 registros, eu nunca saí de um lugar para ir para o outro para ganhar mais. Isso é uma coisa interessante. E é um E por que movimento isso? inverso. Conta para nós por que Porque, isso. porque eu sempre vi desafio. Eu sempre vi desafio. Quando eu fui fazer o programa de trainee na PwC, eu fui para ganhar 50% do valor que eu ganhava no escritório de contabilidade. Mas eu vi um futuro. Eu falei, cara, eu sei que o negócio não vai ser fácil. Mas por ser concorrido, por ser uma empresa multinacional de renome, isso vai trazer algum resultado. Não é possível que as pessoas façam esse movimento e não tenham isso como retorno, como um ganho, uma conquista. Eu vou fazer. Não pensava muito, sabe? E mesma coisa para a RCM. Quando eu vim para cá, eu também vim para ganhar menos, mas a perspectiva era muito boa.
era muito boa de crescimento, era abertura de um novo mercado, era abertura de um novo departamento, era uma conciliação de muitos objetivos que eu tinha e não eram realizados ainda, sabe? Uma exposição internacional, a fazer outras coisas além de auditoria, né? Então, aqui eu faço um combinado, um pacote de coisas, né? Hoje eu auxilio clientes na compra e na venda de empresas. Pela experiência que eu conquistei, hoje eu consigo fazer e entregar esse trabalho. A gente sabe que, dependendo da organização, você meio que se limita muito a departamentos. Então, eu sempre busquei isso, a perspectiva futura. Eu sempre olhei a reta, nunca olhei a curva. Então, a curva, eu sei que eu vou ter que fazer a curva com cuidado, eu vou ter que frear, vou ter que fazer com baixa velocidade. Eu tenho que acelerar na reta, né? Então, eu tenho isso na minha cabeça, que a perspectiva futura ela sempre vai prevalecer sobre o teu momento, né? Nosso momento hoje ele é passageiro, né? Então, hoje eu estou vivendo um futuro que eu planejei lá atrás. Mas, e quanto mais o tempo vai passando, a gente vai adquirindo algumas experiências, mais a gente acha que o futuro vai estar muito mais claro, mas é o contrário, é o caminho inverso, cara. O futuro ele está muito mais cinzento, nebuloso, e é muito mais difícil clarear isso hoje do que foi anteriormente. É uma coisa interessante. E Eduardo, e se tu fosse usar uma frase para descrever quem é o Eduardo, qual seria? Acho que o Eduardo é um cara assim comprometido. Eu acho que eu sou um cara comprometido. Eu me comprometo muito fácil com as coisas. Quando você falou assim, Eduardo, vamos fazer uma live? Vamos, que horas? Não, cara, eu posso 6 da manhã, 7. Que horário que você pode? Eu falei, cara, 6 da manhã, 7. Horário é meio estranho para fazer uma reuniãozinha, né? Mas vamos embora, não tem problema. Eu Isso estou foi uma comprometido direta com os para mim? jogos. Isso foi uma direta para mim, Edu? É, Não, mas eu consigo enxergar sempre um lado positivo num desafio. Não pensei duas vezes, né? Não, vamos fazer, horário que for. Eu tenho esse troço do compromisso dentro de mim, sabe? Então, quando eu tenho um compromisso com o meu cliente, por exemplo, né, aquela questão do agendamento, né, da entrega, quando que eu prometi o relatório para ele, o que pega mais para mim é eu ter falado, eu ter me comprometido com ele, do que uma demanda que ele tem para um terceiro para entregar isso. Então, isso começa a ser latente dentro de mim. Eu não preciso muito de agenda, eu tenho um papelzinho do lado aqui que eu monitoro as coisas, né? Monitoro o meu trabalho. Claro, uso os meios digitais, mas o fato de você ter falado, né, te compromete muito mais. A tua honra é muito importante. A gente às vezes esquece que, puxa, o mundo dos negócios é um mundo selvagem. O mundo corporativo é um mundo puxa, de estica e de puxa, né? A gente não sabe o que está fazendo hoje, muitas vezes não sabe qual que vai ser os desafios da manhã, mas esquece que, acima de qualquer coisa, o mundo dos negócios é um mundo de palavra, é um mundo de comprometimento e, acima de qualquer coisa, é um mundo de honra. É o lugar que você tem para você provar a tua honra como profissional. E às vezes não, às vezes a pessoa coloca isso como uma impessoalidade. O eu, Eduardo, é diferente do eu profissional. E não, as coisas se confundem em muitas delas, Ju. Ainda mais em Curitiba, por exemplo, que a gente conhece, né, o mercado, a pirâmide curitibana ela é muito estreita, né? Todos os executivos se conhecem, né? O grande empresariado também, um conhece o outro. Então, se você compromete, né, a tua honra, a tua qualidade no teu trabalho, você compromete a tua profissão. No nosso segmento, né? No segmento de executivo de finanças, por exemplo. e a gente comenta muito sobre isso, né, Edu? Porque sem essa honra, sem essa questão, vamos utilizando o teu termo, né? O profissional Uhum. não vai longe. Às vezes ele Não. pode pegar Uhum. um que a gente chama de shortcut, um atalhozinho, para tentar, aqui eu vou ganhar, sou espertão e vou levar. Mas no final do dia isso não vai se sustentar, né? Então a gente trata muito desse processo, né? A questão da ética que a gente fala muito, né? Nessa linha. E dentro desse preceito, vamos assim dizer, a gente sabe que, né, muitos dos
das pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Às vezes elas se deparam por oportunidades e falsas oportunidades. E que dica que tu daria para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui a respeito disso? E como você falou, é um atalho, né? É que assim, é um atalho, eu acho que a gente tem que saber identificar o canto da sereia. A sereia é muito bonita, né? A sereia tem aquele canto maravilhoso, só que a gente saber identificar esse canto da sereia, eu acho que é o X da questão, sabe? É o segredo, né? Puxa, como conquistar isso? Eu acho que é muito mais sentimento do que outra coisa. A pessoa pode ter formação muitas vezes, ela pode ter a segurança muitas vezes, né? Puta, eu conheço N casos de pessoas que eu vi nascerem na vida profissional e que, puxa, 3 ou 4 anos o cara está como diretor. Você até estranha, você torce pela pessoa, né? Você quer o sucesso da pessoa. A pessoa passou por você, você ajudou na formação da pessoa. E você olha aquilo e fala assim, nossa, que rápido. Mas em N casos eu já vi isso desfalecer um pouco, como você disse. O cara, em 2, 3 anos, ele está como gerente ou diretor, né? Ele não maturou, não está doce para o mercado ainda, ele está um pouco azedinho. Ele precisava ter passado por algumas coisas, mas beleza, você está torcendo por ele. Só que o que acontece? Ele não consegue sustentar muito isso, como você bem disse. Então, tem coisas que se deparam como uma função, como uma tarefa, que vão para cima da mesa desse cara, e que esse cara ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de ajuda. Então, o tempo de estrada dele tem que coincidir com esse executar de função, né? Então, puxa, o que eu tenho para dizer para esse cara? Né? Esse cara tem um desafio plus. Ele já fez uma manobra maravilhosa, ter almejado, ter conseguido, convencido pessoas de que ele é capaz de uma determinada função. Agora, pensa no desafio desse cara para ele permanecer. Né? Ele vai ter que se redobrar. Ele vai ter que buscar como ele nunca buscou. Tem que ser uma coisa incansável. Né? Esse cara vai envelhecer em 2 anos o que ele não envelheceu em 5 ou 6. Para ele permanecer na posição, para ele corresponder àquilo que as pessoas esperam dele. Esperam dele. Esse cara vai liderar pessoas, Diogo. Para ele liderar pessoas, ele precisa ser liderado um dia. Ele precisa aprender como é que foi. Tanto pelo ruim como pelo mal, para ele absorver as coisas ruins ou boas, para ele equalizar esse conhecimento e aplicar de uma forma boa, ele ser reconhecido como tal. Ele precisa ter a experiência profissional como técnico. Né? Ele precisa ter passado pelas situações. Ele não passou por todas, foi por algumas apenas que ele passou. E ele precisa ter aquela tarimba, aquele couro grosso, eu acho, sabe? Que isso só o tempo te dá. As desilusões, as broncas. Quem nunca fez coisa errada na vida? Né? Ainda mais a profissional. Quem nunca tomou uma bronca de um chefe? Quem nunca se chateou, chegou para casa chateado? Né? Puxa vida, o que eu fiz? Que mancada. Levei uma bronca. Puxa, mas o mais importante, o que eu vou fazer amanhã para restaurar a minha confiança? Então, esse couro grosso profissional que eu acho que é um desafio plus para esse cara que avançou muito rápido na carreira. Tem as pessoas fora da curva? Claro que tem. Mas eu acho que tem um mínimo, tem um tempo mínimo que a pessoa tem que adquirir, e esse tempo que vai formar, vai moldar a pessoa a ser um profissional o quão bom que ele possa ser. Sabe? Muito interessante essa questão, né, do tempo, né? Vamos usar esse termo da casca, porque o tempo ele vai te gerando os aprendizados da vida, né? A gente passa por muitos aprendizados técnicos, né, que nem tu comentou, né, Eduardo, que vão nos dando bagagem até para tomadas de decisões futuras, né? Quando a gente tem a experiência vivida, ela é um pouco diferente de uma experiência escutada. Mas o que a gente quer trazer é como que nós, que já passamos por tantas experiências aqui, podemos compartilhar um pouco do caminho, para encurtar um pouco esse caminho também das profissionais. Porque o nosso objetivo não é gerar atalhos. Né? Aqui ninguém quer que as pessoas façam um crescimento ultra mega acelerado sem estarem preparadas.
mas que elas estejam preparadas para os desafios que vão enfrentar. Esse é um grande diferencial, né? Uma coisa é um atalho, outra coisa é estar preparado para o desafio. E aí, dentro dessa jornada, e tu mesmo comentou, a nossa jornada é feita de altos e baixos. Ela é feita baseada em processos, às vezes, que a gente está indo muito bem, às vezes a gente não está indo tão bem. E eu queria entender um pouquinho do Eduardo, e aí, primeiro, como é que você vê essa questão da aceitação ao erro? Fazendo um link ainda até o que a gente falou agora, do tempo, né, do desenvolvimento no tempo. Né? Tem um livro, que se não me engano é Sincronicidade o nome. Eu confirmo e depois eu te passo. Mas tem um livro que ele menciona da dificuldade de se formar um piloto de avião. Então, assim, os alunos, né, aeronáuticos, eles aprendem a voar nas primeiras aulas. Eles sabem pilotar um avião nas primeiras aulas. Eles sabem as funções do painel, aquele painel imenso, cheio de reloginho, né? Cheio de números, né? Só que assim, para você ter a habilidade, a credencial para você pilotar um avião, você precisa ter um número mínimo de horas. Que, se eu não me engano, são 10.000 horas. Ou algo muito próximo disso. Aí eu pergunto para você, puxa, Eduardo, puxa, Diogo, por que eu, no comecinho da minha escola aeronáutica, eu já sei pilotar o avião? Por que eu preciso das 10.000 horas? Eu faço um link dessas 10.000 horas com esse engrossar de couro que a gente falou agora, né? Com essa maturação profissional. Essas 10.000 horas que vai fazer com que esse piloto, ele, numa situação de turbulência, numa situação de, puxa, algum equipamento que falhou e que eu dependo totalmente dele, que ele fique controlado, sereno, né? Que ele, de alguma forma, não manche daquele avião, ele não comprometa a tripulação toda e todos os passageiros que estão ali dentro. É aquelas 10.000 horas que vão trazer, de alguma forma, o jeito dele pilotar como ele respira. Muitas vezes a gente está andando na rua, a gente esquece de respirar. Você já percebeu isso? É uma coisa do nosso corpo, é uma coisa que é comandada cerebralmente falando. É a gente que fez esse comando em algum momento da nossa vida. Só que a gente nem sabe como que faz. A gente só respira. A gente mantém o nosso corpo funcionando sem saber. E a ideia das 10.000 horas é essa, é você controlar o seu avião sem perceber mecanicamente isso. Você simplesmente fazer, agir, você não travar numa situação de desespero. Você fazer a coisa correta. Você fazer a coisa correta. Então, é muito interessante essa parábola, né, desse piloto de avião, que o cara não vai te dar a tua carteirinha de piloto de avião, a tua habilitação de piloto de avião, se você não passar pelas 10.000 horas. Você pode espernear, mesmo você sabendo pilotar aquele avião. Ele não vai te dar. Por quê? Porque você precisa saber pilotar um avião com a mesma naturalidade que você respira, sem perceber. Ou como você anda de bicicleta, sem perceber o equilíbrio, né, que você adquiriu, sem perceber. E é isso que os executivos, o pessoal da área de finanças, às vezes não consegue assimilar muito bem. Então, às vezes, eu tinha um sênior que trabalhava comigo há muito tempo e que, às vezes, a gente se deparava com umas coisas difíceis, e aí eu treinei de tudo, né, no começo da carreira. A gente ia com alguma situação para cima dele e tal, e ele, pá, em 2 minutos estava resolvido. Em 2 minutos a forma do Excel estava feita, em 2 minutos o assunto estava na tela para discutir. Ele, rapaz, eu quero ter esse troço. Ele, por isso que eu ganho mais do que você. Ele respondia isso. Por isso que o meu salário é maior que o teu. Então, mas a palavra que ele devia usar nesse momento é por isso que eu tenho mais experiência que você. Né? Então, é uma coisa que a gente brinca até hoje, a gente é amigo até hoje. E são coisas que até eu falei já muitas vezes para quem está comigo, né? Porque as pessoas são muito ansiosas, cara. Elas querem o troço no estralar de dedo. Eu acho que esse link do piloto do avião, ele é muito aplicável, muito bem aplicável para aquele cara que quer ter sucesso. Essa resiliência, sabe? Essa resiliência. Aprender bem uma coisa para depois eu fazer outra.
assim, sabe? Não eu aprender meia boca, como a gente fala aí, né? Aprender de qualquer jeito, saber o que é, né? Eu acho que hoje é um diferencial que as pessoas têm, saber bem o que fazem. A gente faz programa de trainee no escritório, Diogo. A gente pega muitos currículos que a gente vai contratar, e muitos dos currículos a pessoa está formada já, né? Formada em ciências contábeis, etc, tal, tal, tal. Cara, por vezes, e hoje cada vez mais, a gente pegar um currículo, né? O currículo é uma das fases do processo. Outra fase é a prova. A gente tem uma prova interna, uma prova técnica que a pessoa faz para tentar, de alguma forma, corroborar com o currículo que ela trouxe. A gente já gostou da pessoa, já bateu um papo dela, com ela, né? A gente gostou do jeito e tal. O currículo é um currículo legal, né? Vamos ver se essa pessoa agora corresponde tecnicamente. E, cara, às vezes é uma decepção muito grande, porque às vezes nem pela faculdade a pessoa passa direito. Então, puxa, você sai de uma faculdade que você não sabe, às vezes, fazer uma contabilidade básica, o que você fez com esse tempo? Né? Você não aproveitou como deveria. Então, acho que às vezes a pessoa tem que aproveitar o tempo no momento certo. Você está na faculdade, cara, aproveita a sua faculdade. Você está na tua especialização, aproveite a tua especialização, aproveite os professores, os colegas. Você está numa empresa X, cara, aproveita o momento que você está ali. Puxa, mas é atrás de um computador. Puxa, mas eu sou uma formiguinha ali dentro, mas você como formiguinha tem que estar tendo algum aprendizado. Aproveita esse tempo, aproveita esse momento, absorva. Acho que as pessoas estão vivendo muito mais o amanhã pela ansiedade do que o presente. Muito legal. Porque é isso mesmo, né, Edu? Eu sinto isso também no dia a dia. Elas sonham, e sonhar é bom, mas elas querem viver no sonho. Esquecem que é o presente que vai levá-la até o sonho, né? Então, e esse viver o agora, ele é muito forte, né? Tem livros aí, né, que falam sobre o poder do agora, como viver, né? E a própria ansiedade que a gente tem é viver no futuro. Quando a gente fala de depressão, é quando a gente está falando de vivendo no passado, e ansiedade é viver no futuro. E a população brasileira, infelizmente, é uma das mais ansiosas do mundo, né? E não sou eu dizendo, são os estudos mostrando isso. E automaticamente isso se reflete no nosso corpo, né? Das pessoas, dos nossos profissionais que estão ali no nosso dia a dia, né? Então, esse caminho do viver o presente é super importante, né? Super importante. E, Eduardo, o que é o sucesso para você? Eu acho que não entenda com simplicidade essa minha resposta, mas assim, o sucesso para mim assim é ser feliz, felicidade. O sucesso para mim não está no valor do salário, não está no valor dos benefícios. Eu sei que o público aqui é um público concentradamente corporativo. Automaticamente a gente fala de cargo, posição e remuneração, né? Não tem como a gente escapar disso. Mas eu acho que o sucesso na cabeça de cada pessoa tem que estar na felicidade que ela possa encontrar. Então, se ela encontra a felicidade num carro de luxo ou numa casa à beira-mar, eu acho que ela tem que buscar isso, né? Eu acho que ela tem que buscar isso. Se o sucesso dela está em tomar um cafezinho com pão de casa, um cafezinho preto num fogão a lenha, eu acho que ela tem que buscar isso também, sabe? Então, cada um tem o seu sonho, o seu objetivo, né? E traz dentro de si isso. E o mundo cobra muito a gente pelo sucesso, pela exposição, né? As redes sociais trouxeram um conceito diferente da gente, às vezes, viver aquilo que não é, viver aquilo que é dos outros e não é da gente. E as coisas que trazem a felicidade, eu acho que elas não estão nas redes sociais, com certeza, né? Elas não estão nos holofotes, elas estão naquilo que te faz bem, né? Que te faz bem. Então, assim, quando eu comecei a dar aula lá atrás, né, eu estou indo para o 6º ano de professor nessas universidades, eu fui com um objetivo, né? Eu fui para fazer network. Falei, cara, eu tô percebendo o que está acontecendo no mercado, só que eu estou chegando atrasado nesse mercado. Eu estou chegando no momento que esse profissional já está pronto. E eu tenho que mostrar trabalho para ele, mostrar capacidade para ele. Não, eu vou começar antes, foi isso que eu percebi. Eu vou dar aula para esse cara,
para esse cara me perceber como professor, como expert no assunto. E para amanhã ou depois, quando esse cara estiver numa posição boa, como controller, como executivo, esse cara vai lembrar de mim. Eu lembro da minha professora que me ensinou, que me alfabetizou. Né? Eu lembro do nome dela. Né? Então, são memórias que a gente acaba criando e que na vida profissional não é diferente. Eu pensei, cara, eu vou começar a lecionar para eu criar memórias e referência na cabeça desses profissionais, para que amanhã ou depois eles lembrem de mim. Ainda mais em Curitiba, né? Que as pessoas são muito regionais, as pessoas ficam por aqui. Tem os desafios? Tem. Tem corrigir prova e trabalho no final de semana? Tem. Tem a parte ruim da coisa que ninguém vê muito. Mas tem o lado bom. Eu acabei me encontrando nisso, Diogo, e hoje eu encaro assim como uma coisa gostosa de se fazer. Não é uma obrigação para mim dar aula hoje. Não, hoje é uma coisa gostosa. Eu não observo o caráter financeiro na aula, até porque a remuneração dos professores, você sabe muito bem como é que é. A gente estuda muito e trabalha muito para tentar compartilhar conhecimento, mas o lado social da coisa, a amizade que você faz com as pessoas, cada dia que passa a gente começa a admirar muito mais o ser humano, né? Como pessoa, como ferramenta extraordinária que Deus criou, né? E cada um é cada um diferente de cada um, né? Às vezes você acha que daquele que está sentado no cantinho da sala, que aquele que é o bagunceiro, que aquele que é o CDF de primeira carteira, cara, todos eles são extraordinariamente fabulosos, né? Cada um do seu jeito, no seu canto, mas você trazer esse compartilhar de experiências, de conhecimento, daqui para lá e de lá para cá, esse é o grande ganho disso tudo. Então, de novo, né, remetendo a tua pergunta sobre o que seria um sucesso, eu acho que o pacotinho, sabe? O pacotinho disso tudo. Né? Quando eu acordo, do horário que eu acordo, agradecendo a Deus, do horário que eu vou dormir também agradecendo a Deus, e o que eu fiz durante o dia, de que forma eu contribuí para essa felicidade, para esse sucesso. E, Edu, como é que o propósito está ligado a esse teu conceito de sucesso? O propósito ele tem que estar ligado a ações. Eu acho que o propósito sem ações, eles são sonhos, né, como você falou. Né? Então, assim, você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode simplesmente estar vivendo, passando por aí, caminhando, sem propósito. Né? Então, se você tem o propósito de ter sucesso na carreira de finanças, na carreira de executivo de finanças, eu acho que você tem que trabalhar para isso. Não tem outro caminho. Ações práticas. Puxa, eu estou no final de semana aqui lendo um livro. Cara, não digo para você não ter aquele teu momento de bobeira, um momento de Big Brother, né? Que todo mundo tá comentando aí. É um momento de descontração que você desliga, né, a sua cabeça um pouquinho daquelas coisas que você precisa estar atento, de que você precisa absorver conteúdo. Aquele teu momentinho de bobeira, não digo que você não tem que ter, digo que é até saudável, né? Você ter um momentinho de bobeira, de descanso, né? Um filme, né? É um romance que você está lendo, não é um livro técnico. Mas eu acho que quanto mais você se dedicar nesse seu objetivo, mais fácil vai ser o sucesso. É uma curva, é um cartesiano. Não tem como a pessoa ser altamente dedicada nesse objetivo e a curva ser assim. Não tem como. Não tem como. Né? A gente fala do cavalo encilhado quando passa perto de você. Se ele passar por você, meu amigo, você tem que estar pronto para pular em cima dele. Como que você vai estar pronto? A tua formação. É o teu eu trabalhado no dia a dia. As suas ações, os seus objetivos dia a dia trabalhados te deixam prontos, habilitados. Se o cavalinho passar do teu lado correndo encilhado, você pula em cima dele. E você já sai galopando. E deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a esse processo, né? Porque a gente está falando de preparação. A pessoa tem que estar preparada para assumir esses desafios, ela tem que ter estudado, tem que ter vivenciado. E se a gente fosse listar hoje, né, 3 características de uma pessoa que tem sucesso, ou de uma pessoa que chegou lá, que a gente gosta de falar, quais seriam essas?
Eu acho que a gratitude tem tudo a ver com isso. Tá? A pessoa ser grata por aquilo que ela tem, independente seja um pouco ou muito. Eu acho que a gratitude, eu acho que é o principal. Eu acho que a pessoa tem que ser incomodada. A gente falou muito sobre isso nessa 1 hora de bate-papo. Eu acho que a pessoa tem que ser incomodada. Eu tenho que ser grata pelo que eu tenho hoje, mas eu também não posso estar, vamos pensar assim, dentro de um conceito de carreira, totalmente satisfeito. Sempre tem alguém olhando naquela cadeira que ele está, né? E ele tem que estar olhando a próxima. Então, esse incômodo, essa taxinha no banco, ele tem que estar sentado nessa taxinha. E eu acho que, assim, a pessoa tem que ser, assim, no mínimo, assim, curiosa, estudiosa. Isso faz com que as coisas cheguem à sua mão. Eu acho que tem até mais palavras para a gente conversar sobre isso, né? Mas eu acho que são 3 muito chaves que eu acho que são indispensáveis. Muito legal. E dentro desse contexto que a gente fala aqui de gratidão, esse incômodo e essa curiosidade, né? Isso talvez traça esse profissional, essa questão geral para que alcance o sucesso. E quando a gente vai no processo de liderança, de gestão de times, gestão de pessoas, quais seriam essas características? Elas são as mesmas ou são características distintas? Eu acho que assim, o profissional ele tem que ser multifunções, né? E quando eu falo multifunções, ele tem que ter aquilo que é para si, consigo, né? Isso que a gente comentou agora, de ser curioso, ser grato. E para você passar esse conceito para o teu liderado, e pior, e para você tentar passar esse conceito, esse conteúdo, do jeito que você quer que ele absorva, não de uma forma diferente. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não tem aquela regra de ouro que diz, né, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu até diria mais, eu até mudaria essa regra de ouro. Eu diria assim, trate as pessoas como ela gostaria de ser tratada. Você entender esse lado dela e tratar ela como ela gostaria de ser tratada, né? Porque às vezes é diferente daquilo que você tem como bom e como ruim. E a gente não pode esquecer que pessoas são sentimentos, pessoas, né? É um, é um pacote de conhecimento, pessoas é um pacotinho, é um saquinho de amizade, pessoas de repente, aquilo que você encontra hoje, daqui 20 anos você pode encontrar ela numa prateleira de supermercado, e, e elas são conceito, elas são palavras, elas são verbo, elas são conteúdo, elas são ensinamento acima de qualquer coisa. Porque você achando que você é líder, que você vai ser o bambambam, bam, bam, que você vai ser o ensinador, que é só de você que vai emanar conhecimento. Não, não, pelo contrário. O cara na posição de liderança, eu acho que ele aprende muito mais do que ele compartilha. Então, assim, você trabalhar com pessoas, eu acho que as palavras são diferentes. Porque você tem alguma coisa que você quer passar e você tem que garantir que aquela comunicação chegue do jeito que você disparou. Então, puxa, a pessoa às vezes ela está insatisfeita e está com uma cara sorrindo. Outras estão emburradas, mas estão puta satisfeitos dentro dela, dentro de uma instituição. Puxa, como é que eu vou conciliar essa satisfação profissional dos meus colaboradores? Pela cara? Não, você tem que medir, você tem que sentir, você tem que estar perto deles, assim, sabe, Diogo? Então, eu acho assim, primeiro, não fique longe do seu liderado, fique perto dele. Não crie distância. Puxa, ainda mais nessa pandemia, nos home offices que a gente está fazendo. Cara, tenta fazer uma rotina de reuniões, reuniões diárias, e não aquela reunião ruim, que é um saco o cara entrar. Puxa, que saco, horário da reunião. Faça o troço prazeroso. Faça com que o cara olhe no relógio e fale, meu Deus, cara, falta 5 minutos para eu falar com o Diogo. Puta que beleza. Puta, eu não vi a hora. Tenha proximidade com o cara. Eu acho que outra coisa legal, quando a gente trata com liderados, é você criar uma identidade. É as pessoas saberem do jeito que você gosta, como que você gosta, as pessoas te admirarem por isso e querer fazer igual você. Isso é legal, a questão da identidade. Hoje, Diogo, eu vejo que eu sou assim,
Eu consigo resumir pessoas de referência durante a minha carreira toda e eu sou um pedacinho de cada uma delas, que eu absorvi, que eu achei legal e que eu falei, cara, eu preciso desse troço para mim. Então, agradeço a Deus pelas pessoas que passaram pela minha frente, pelo meu caminho, e que pelo pouco momento, pelo pouco tempo que essas pessoas às vezes passaram por mim, que eu consegui absorver. Então, é muito interessante você escolher o seu líder, porque fatalmente ele vai ter um pedaço dentro de você no futuro. Isso é muito interessante. Interessante trazer isso, né, Edu? Porque a gente passa, é uma jornada, né? Tu comentou aí que tá mais de 20 anos dentro dessa área de auditoria, consultoria financeira, né? Conta para nós o papel do mentor nessa jornada para você. Eu tive vários durante a carreira. Tenho ainda hoje, né, alguns mentores, né? Mas assim, o mentor é aquele cara que vai te centrar. Você vai chegar ansioso para o mentor, né? E esse mentor ele vai te colocar no lugar neutro para você saber tomar uma boa decisão, né? Para você saber onde é que você tem que focar, para saber onde é que você tem que tomar o teu próximo passo, seja como profissional, seja como um amigo, seja como um amante, seja como, enfim, ele não tem que, puxa, o meu mentor ele tem que ter no mínimo o dobro de experiência na área financeira do que eu, porque senão quem vai ser ele como mentor? Não, ele tem que ter uma boa cabeça. Ele tem que ter a boa cabeça e entender a minha. Eu tenho um mentor, por exemplo, que ele não tem nem formação superior, mas ele tem uma capacidade, cara, de me colocar numa situação de neutralidade, sabe? Eu chego ansioso, ele me deixa sereno, sabe? Eu chego calmo, ele me pilha, sabe? Ele equaliza o meu motor, se assim eu posso dizer. E ele não vai me falar coisa mágica, ele não fala palavrinha milagrosa. Ele conversa comigo. Ele é o cara que ao mesmo tempo me escute, e nesse momento de me escutar, ele também é o cara que me cutuca e fala assim, cara, mas e essa situação aqui? Uma coisa que às vezes eu nem percebi, mas que eu contando para ele, ele captou o negócio, sabe? Então, acho que assim, o mentor, acho que cada um tem que ter um. Né? Acho que toda pessoa tem que ter uma mentoria. Ela dentro de uma empresa, num corporativo, ou um mentor pessoal. Pode ser um irmão, pode ser um pai, uma mãe, pode ser um tio, pode ser um amigo de infância. E sem querer, a gente acaba também sendo mentor de algumas pessoas. Não sei se já aconteceu com você. Clientes também, é normal que aconteça. Mas não sei se já aconteceu com você de ter amigos que algumas coisas acontecem na vida deles e que eles te ligam. Eles nunca te ligam às vezes, né? Mas quando te ligam, falam assim: ô negão, rapaz, tô querendo comprar uma casa nova em tal lugar, vamos lá ver comigo. Ele quer a tua opinião, ele quer a tua mentoria, querendo ou não, né? De repente ele viu em você algum talento relacionado a esse assunto que ele queira resolver e ele pediu a tua opinião. Ou aquele amigo que vai casar e te pergunta, pô, Diogo, vou casar. Cara, tem esse troço de regime de casamento, né? Comunhão parcial, separação total, universal. Cara, o que você acha? Eu devo casar em que regime? Ele precisa de uma orientação. Você pensa, cara, é uma mentoria. Não deixa de ser uma mentoria, né? Então, assim, ele está tendo algum tipo de orientação para algumas atitudes futuras. E tem aquela mentoria de desabafo, tem aquela mentoria de situações passadas. Puxa, passei por uma situação, agora eu preciso reverter esse troço. O que eu vou fazer? Qual que é o melhor caminho a ser tomado? Ou, puxa, eu estou insatisfeito profissionalmente. Puxa, eu olho o Diogo, é um cara tão feliz na profissão. Vou falar com esse cara. Qual o problema de você compartilhar? Né? Qual o problema? Então, assim, eu acho que o papel do mentor, ele acima de qualquer coisa, ele é aquele mecânico que tem que colocar o teu motor numa situação de neutralidade. Nem muito acelerado e nem morrendo na lenta, como a gente fala, né? Você tem que colocar numa situação de neutralidade para você conseguir tomar as decisões da tua vida, sejam elas quais sejam.
E esses mentores, eles vêm por meio da tua jornada, né? Ou por meio do networking, que a gente gosta de falar, né? Essa nossa rede de relacionamentos. Qual que é o papel do network? Qual foi o papel do network na carreira do Eduardo? Eu acho que o network, assim, ele é hoje ainda, né, como posição de executivo, eu digo para você que ele é quase tudo, tá? Ele é quase tudo, ele é muito importante. Ainda mais num network regional como o nosso, Sul Brasil, né? Que a gente comenta dificilmente um executivo do Rio, de São Paulo ou do Nordeste, ele, ainda mais a nossa área, que são os serviços muito especialíssimos, né? Ele consiga vender alguma coisa no Sul, porque o Sul é muito bairrista, né? Puxando lá do Rio Grande do Sul, né, até um pouquinho avançado aqui interior de São Paulo, é muito bairrista. E se você não criar um network, um bom network, eu falo network não só de você conhecer pessoas, conectar pessoas em LinkedIn, não, e você criar um network de confiança acima de qualquer coisa. Você fazer um trabalho bom para um cliente e esse cliente te indicar para outro, né? Acontece do telefone ligar ou de um cliente querer o seu telefone ou te ligar por entrando no teu website, acontece. Não é difícil, acontece. Mas, cara, 80, 90% dos clientes que batem a porta, eles são indicação de outro cliente satisfeito. Esse é o melhor network que tem. É você criar um nome, uma referência. É a mesma coisa um professor. Né? Hoje, as cadeiras, né? Os módulos de, de graduação ou de pós-graduação são muito manipuláveis. Você pode montar, é um joguinho de Lego que você monta conforme as suas aptidões, os teus interesses, e você monta a tua grade. E, puxa, é tão legal quando você entra numa sala e a sala está cheia, porque você sabe que a sala está cheia porque foi por indicação. Entendeu? Então, foi o irmão mais velho que passou por você e que indicou, ó, matricula com esse professor aqui que o cara é bom, você vai aprender com ele. Ou então, puxa, liga para o Diogo, que é um cara fera em postos, ele deu uma puta solução para mim e ele vai dar para você, com certeza. Ele veio aqui, ele é um cara atencioso, ele é um cara que trabalha, um cara que estuda, e é um cara que me ajudou, ele pode te ajudar também. Esse é o melhor network. E para a gente que é de serviços, né, prestadores de serviço, isso é tudo hoje em dia. É tudo hoje em dia. Você tem que ter a manutenção do teu cliente que já é cliente? Tem. Né? Dá o teu tudo para ele. Mas você não pode esquecer que aquele cliente atual, ele é um estopim para o teu futuro cliente. Excelente, excelente. Edu, é, bate respostinhas rápidas agora aqui, perguntinhas rápidas que os nossos ouvintes gostam. Uhum. Primeiro, indicação de um livro. Comentei agora, né, o Sincronicidade, tem os clássicos aí, né? Eu tenho uns de cabeceira aqui comigo, mas pode ser, sei lá, Arte da Guerra, tem os clássicos, né? Mas eu queria deixar um que de repente possa ser diferente das outras entrevistas que você tenha feito. O nome desse livro é Vida com Propósito. O nome do autor é Rick Warren. E para as pessoas que têm esse incômodo, esse desafio, vamos dizer assim, do trabalhar diário, cara, é um livro sensacional. Ele acaba, de alguma forma, conciliando objetivos, o encontro do incômodo com as pessoas com os objetivos. Ele é muito bom, esse livro. Um pouquinho do behind the scenes do Eduardo. O que o Eduardo gosta de fazer fora da rotina do dia a dia do trabalho, assim? Rapaz, eu sou motociclista, né? Então eu tô vivendo essa emoção já há algum tempo. É um sonho de criança. E só que aquele sonho não permitido, né? A minha mãe mesmo fala, né? Espere eu ir embora para você comprar essa moto. Eu falei, mãe, você vai demorar muito para morrer, né? Então eu não posso adiar esse sonho. Eu já vou ter que comprar já. Então já faz um tempo que eu estou vivendo isso. É uma coisa que do momento que você está colocando a bota, que você liga a moto, é um sentimento, né? É uma adrenalina, é uma sensação muito, para mim, ela é muito emocionante, né? Então
Eu, em cima da moto, eu acabo desligando, né, dos decretos, eu acabo desligando das emendas, eu acabo desligando das finanças, de alguma forma, e estando ali em cima, eu sei que eu tenho que focar em cima. Isso é meio que um shutdown, assim, da cabeça, do cérebro como um todo. E naquele momento, assim, eu sou um outro Eduardo, assim, sabe? Eu sou um Eduardo mais aventureiro, um Eduardo mais brincalhão, né? As pessoas que estão envolvidas nessa atividade também, você vê que isso é uma válvula de escape para as pessoas, né? Elas precisam disso, de certa forma, né? Então, hoje eu estou vivendo isso, Diogo, eu estou vivendo a velocidade, com cautela, dentro de uma prudência aceitável, mas é uma coisa, assim, sensacional. É interessante que tu falou isso, né? É uma válvula de escape, né? Às vezes as pessoas acham, poxa, o cara é um executivo, o cara não faz mais nada, o cara só trabalha 24 horas por dia. Não, as pessoas têm família, as pessoas têm filhos, né? Tem suas tarefas e tem seus hobbies, né? E os hobbies são importantes exatamente para ser essa válvula de escape, né? Alguns vão para academia, outros gostam de correr, outros gostam do motociclismo, né? Então é interessante esse processo, né? E eu queria fazer esse link. O que é esse hobby? Como é que tu linka esse hobby ao seu dia como executivo? O que isso te Uhum. traz de benefício? Assim, como eu te falei, né, é uma atividade que eu não. O mundo está muito mudado, né, Diogo? Então, assim, antigamente, né, era normal, por exemplo, as pessoas fazerem negócio jogando tênis, jogando golfe, né? Então, você, puxa, eu preciso aprender golfe porque os caras que estão fechando negócio jogam golfe e eu preciso até aprender esse troço, mesmo não gostando, né? As pessoas às vezes faziam algumas atividades mesmo sem gostar, mas porque se sentiam de certa forma obrigadas. E eu acho isso tudo errado, na verdade, sabe? Puxa, seja um happy hour num barzinho, seja você encontrar amigos para comer uma pizza, né? Chamar para comer uma pizza em casa, né? Eu acho que tudo você tem que fazer com prazer, ainda mais naquele teu tempo que é tão precioso, que é aquele tempo que é seu, né? Eu entendo assim, um colaborador meu que está trabalhando, por exemplo, a partir das 8h30 agora, o tempo desse trabalhador é um tempo que é meu. Eu comprei aquele tempo dele, né? Então, aquele tempo não pertence mais a ele, pertence a mim, pertence à minha empresa. Agora, aquele sábado e aquele domingo, que é o tempo que é seu, que você não vendeu para ninguém, eu acho que você tem que aproveitar assim da melhor forma possível, da forma que mais te dá prazer, mais te dá gozo. E eu acho que você não deve jogar fora isso, de maneira nenhuma. E fazendo um link com a minha atividade, eu acho que é totalmente o oposto, né? Eu acho que é só acelerada que é parecida. Assim, quando eu estaciono a bichinha na garagem aqui de casa, a cremosa, né? Chama ela de cremosa, Diogo. Quando eu estaciono a cremosa aqui, que eu vejo que está cheio de mosquitinho no para-brisa dela, né? Quando eu olho para minha calça e para minha camiseta, tá toda suja de poeira, de barro, de mosquitinho, né? Aquilo me dá assim uma sensação assim de ter corrido uma maratona, assim, sabe? Dever cumprido, né? Eu consigo sentar o meu raciocínio melhora. A oxigenação tem todo o lado químico do corpo humano, né? Que isso traz e traz de benefício, né? Mas trazendo para um lado mais romântico da coisa aqui, o negócio flui muito melhor. Quando eu começo uma semana de trabalho sem ter andado de moto no final de semana, já não é a mesma semana. Alguma coisa faltou. Edu, muito obrigado. Acho que foi um baita bate-papo. E eu queria deixar aqui uma última pergunta, talvez, aqui, né? Aos meus os moldes do nosso colega Joel J aí, que ele gosta de falar de um outdoor, né? Eu quero perguntar aqui para ti. Se você fosse deixar uma frase de impacto para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, qual seria? As conexões que você fazem bem para você? Ótimo, excelente. Né? Que bom que tu Seria parou para isso. pensar. Eu fico feliz quando a gente para
refletir, porque significa que a gente de alguma forma está ajudando também você a compilar toda essa nossa conversa que a gente teve aqui. Pois é. Eu até te falei, Diego, e passa a pauta para eu dar uma lida para saber o que eu falo, né? Não, vai ser tudo na surpresa, tudo supetão. Eu falei, Tudo de Senhor do surpresa. céu. Pessoal, esse foi Eduardo Negrão, sócio da RSM Brasil. Eduardo, muito obrigado e deixo aqui aberto para as tuas últimas palavras. Então, legal, só tenho a agradecer aí, agradecer a oportunidade, agradecer o espaço. Eu acho que o IGP ele já nasceu forte, né? Porque se tem líderes fortes, o instituto é meramente documento, papel, contrato. As pessoas têm que ser fortes, né? E na pegada, pelo que eu entendi, a pegada que você está levando, as pessoas que você vem conversando, eu vejo que você está fazendo isso numa estrutura muito forte. O prédio que vocês estão fazendo é um prédio muito alto, porque a estrutura está sendo muito robusta. Então, primeiro, é um desejo meu que isso seja um projeto monstro, e quando eu falo monstro, se você alcançar o coração, o profissional, a cabeça de uma pessoa e que você consiga essa transformação, já valeu todo o tempo. Né? Já valeu todo o tempo. Então, oxalá as milhares de pessoas que você vai atingir. Né? Então, a preocupação que vocês têm em fazer esse fundamento pesado, forte, eu acho que é a essência da brincadeira. Se as pessoas entenderem isso, né, por trás da cortina, né, o demandar de tempo, a gente sabe, né, quanto é que vale a nossa hora, o nosso tempo, né, numa terça-feira como essa, esse bate-papo, ele não está sendo um ganho meu e seu, ele está sendo um ganho que a gente não consegue, às vezes, nem mensurar, a gente não sabe onde é que vai parar esse vídeo. Né? Pode colocar legenda, porque, de repente, ele alcance o Japão, China, né? As pessoas que você falou, que você conversou, que eu também tenho muita admiração, pode colocar legenda, porque vai alcançar outros países, com certeza. Né? Se a novela da Rede Globo alcança, né, os 4 cantos do mundo, o tipo de entretenimento que né? Não estou dizendo que é ruim ou bom, né? Mas imagine o conteúdo de crescimento, o conteúdo que a pessoa que está falando quer que a pessoa do outro lado evolua, cresça. O processo do ser humano evolutivo ele é interessante. E se você está participando disso, é uma coisa assim que não tem preço, não tem valor para te pagar para isso. Né? Então, é uma coisa acima de qualquer uma, né? Admirável esse trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado, cara. E você faz parte desse trabalho aí. Obrigado por aceitar também o nosso convite. E tenho certeza que a gente vai ajudar nessa transformação aí e nessa entrega para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Grande Legal, abraço. legal. Nos vemos no Um próximo abraço. vídeo. Amém. Tchau, um abraço, bom trabalho.